E aí, habitantes da diversidade, hoje a gente está aqui para falar de um tema um pouquinho diferente, que é o ESG. Mas por que a gente vai falar de ESG? Porque, normalmente, quando a gente fala desse tema, a gente vai logo pensando na sustentabilidade, né? No meio ambiente e tudo mais. Porque, se você for parar para pensar, o maior ativo da empresa são as pessoas, tanto dentro quanto fora. Se você não pensa nos seus consumidores e nos seus colaboradores da melhor forma possível, você não vai conseguir criar um negócio sustentável ao longo do tempo. Então, vamos lá conversar um pouquinho com as meninas, né? Eu estou super feliz e animada de estar com elas aqui hoje. E eu vou chamar a Nath, que está aqui do meu lado, para poder se apresentar um pouquinho para vocês, para a gente começar a contextualizar o que a gente vai tratar aqui hoje. Nath, seja bem-vinda. Obrigada, tá? Obrigada pelo convite. Eu sou a Nath, Natália Chaves, trabalho na Monks como Senior Talent and Culture Consultant, traduzindo, consultora sênior de talentos e cultura. E estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigada, tá? É um prazer estar com você também. E, Nath, obrigada por toda a construção que você vem fazendo em relação à diversidade, porque é muito importante uma empresa do tamanho da de vocês poder trazer e pautar quais são os resultados que a gente precisa trazer em relação ao tema, né? E agora a gente vai falar um pouquinho também sobre comunicação e RH, pessoal. Então, eu vou chamar também a gerente de comunicação aqui da Monks para poder se apresentar para vocês um pouquinho. Bom, gente, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder dividir essa mesa com as minhas colegas. Eu sou a Letícia, tenho 35 anos, sou uma mulher negra, periférica, mais especificamente do extremo sul aqui de São Paulo. E falo que, assim, trabalhar com propósito é o que me move. E hoje eu consigo unir isso muito bem na Monks. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Ai, fiquei arrepiada ouvindo isso. Obrigada, parabéns também. A gente estava falando um pouquinho aqui antes, pessoal, sobre liderança feminina, né? E estar aqui numa mesa só com mulheres é muito especial para mim, me deixa bem emocionada e feliz, porque eu sei o quanto que vocês também estão modificando o mercado. Então, parabéns também pelo seu trabalho. E vamos agora chamar a diretora de RH da Monks para falar um pouquinho com vocês também. Um prazer estar com você aqui. Prazer, tá? Obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês, de fato. Eu sou a Carol, eu sou diretora de pessoas na Monks aqui no Brasil. Já estou na Monks já faz 4 anos, indo para o 5º ano. A gente está passando por várias transformações super legais. A gente vai trazer um pouco aqui para vocês dessas transformações que a gente está vivendo. Sou mãe da Clara e do Luca, e tem bastante coisa para a gente trazer hoje aqui para discutir juntas. Falar de maternidade é super importante, né, gente? Para quem não sabe, eu tenho um bebê de 6 meses, acabou de nascer, basicamente, e já mudou totalmente a minha vida, né? Poder ser mãe num espaço onde eu realmente estou construindo uma carreira muito diferente do que eu tinha anteriormente, está me dando possibilidade de ter realmente uma casa, um leite para ele, coisa que eu poderia não ter se fosse anos atrás. Então, estou bem feliz também de poder trazer essa realidade aqui para dentro do nosso papo. E aí, para começar, meninas, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como o potencial do valor humano acontece dentro da Monks, tá? Porque quando a gente fala de pessoas, a gente fala muito de negócios em relação aos consumidores, como a gente vende mais e tudo mais. Mas eu queria entender como que vocês enxergam que as pessoas que estão dentro da Monks acabam também trazendo valor ao negócio. Como que vocês trabalham isso hoje? Quem gostaria de responder primeiro essa pauta? Hoje, uma das nossas principais estratégias é colocar, de fato, as pessoas no centro. Então, o que isso quer dizer? É a gente trazer toda uma estratégia de pessoas nas tomadas de decisões do business também. Então, hoje a gente vê uma transformação, acho que nas últimas décadas, né, das empresas moldando toda a cultura, de fato, para isso. Então, hoje são as pessoas que fazem toda a relação com o cliente, com o mercado, as pessoas que criam, né, que desenvolvem, que inovam. Então, trazer esse valor e, de fato, entender, enxergar que as pessoas estão no centro, que precisam estar nesse centro, faz toda a diferença e potencializa muito, inclusive, a cultura, porque você propicia um ambiente ali para as pessoas trabalharem e potencializarem o melhor delas. Então, é um pouco de como a gente enxerga isso. Perfeito. A gente já trabalhou como Diversidade Hub, né, com alguns projetos da Monks em relação à diversidade, e é muito legal poder ver essa representatividade acontecer também em relação à liderança, né? A Letícia acabou de trazer essa potencialidade que ela também começou a aplicar na vida dela, né, dentro e fora da empresa. Então, vou direcionar agora para você, Lê. Como que você enxerga a parte de comunicação, tanto interna quanto externa, conectado com o poder da diversidade? Como que trazer diversidade impacta, né, tanto dentro quanto fora do negócio em relação ao que vocês estão fazendo hoje? Legal. Acho que o ponto principal é que
Hoje, o Brasil, acho que eu posso falar de um recorte que é muito específico também do meu lugar de fala. Hoje, o Brasil ele é formado por 56% da população, que é a maioria de pessoas negras e pardas. Então, imagina que se a gente for criar com um time, vamos supor, 100% branco, a gente não está criando para essa população. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar cuidadoso para que a gente tenha entendimento que um time diverso ele vai ter um impacto muito maior lá na frente. Diversidade não é só sobre compromisso ético, diversidade também é negócio. Então, o ponto da diversidade para a Monks, como a Carol falou, está no centro do negócio, está no core da Monks. E, muito mais do que isso, o nosso Charman, que é o Sir Martin Sorrell, ele esteve recentemente no Brasil e ele falou numa entrevista, tudo isso que eu estou falando agora, o quanto diversidade e inclusão é importante para a Monks, e ele assina embaixo, não é algo que a gente pensa em retrocesso, é algo que a gente só quer evoluir mesmo. Perfeito, perfeita a sua colocação. E muitas das vezes, quando a gente pensa principalmente no marketing, a gente desenha uma persona, né? E vai desenhando tudo ali em cima da persona. Só que o que eu acredito, quando a gente pensa em diversidade, é que existem várias personas que acabam consumindo um tipo de produto, e isso faz com que a gente precise ter também pessoas diferentes dentro da empresa para poder entender o que esses consumidores querem, né? E aí eu vou direcionar agora para você, Nath. O que você acha que foi o maior desafio em relação a... Desculpa, gente, minha voz falhou. O que você acha que foi o maior desafio em relação à diversidade na Monks e qual foi o maior desafio que foi solucionado? Eu queria que você contasse um pouquinho de como você fez isso acontecer junto com o pessoal lá da sua equipe e tudo mais. Legal, tá. Eu acho que sempre que a gente pensa em experiências individuais para ter uma atuação no coletivo, é um desafio, assim, porque a gente tem que ter a escuta sempre muito crítica, aguçada, ativa, né, para a gente conseguir atingir os objetivos. Então, eu não acho que a gente tem um desafio, a gente tem um desafio constante, que é partir da perspectiva individual para trazer coletivo. Mas tem algumas coisas que eu tenho muito suporte da Lê, da Carol, para a gente conseguir fazer acontecer, que está muito relacionado à nossa responsabilidade de promover segurança financeira para grupos específicos. Então, a gente tem algumas políticas que são focadas nisso. Então, por exemplo, a nossa política de suporte para a hormonização. A gente oferece um auxílio financeiro e jurídico para que essas pessoas tenham suporte e segurança para continuarem trabalhando com a gente, mas tendo uma experiência individual saudável. E aí o nosso desafio foi defender isso para o nosso time financeiro, legal também, a gente construiu os melhores argumentos, a melhor política para a gente conseguir fazer isso acontecer da melhor forma, assim. Mas a gente conseguiu chegar num lugar muito legal, né, gente? De muita recepção, muitas pessoas elogiando, mesmo as pessoas não atendidas pela política. Então, a gente conseguiu influenciar no ambiente também. Que legal, Nath. Eu vou aproveitar, então, eu vou te perguntar o como que vocês fizeram isso acontecer. Como que vocês chamaram essas lideranças de outras áreas para enxergar isso? Por que eu estou perguntando isso? Porque muitas das vezes, quando eu estou com uma empresa nova, principalmente, me perguntam, poxa, Tamara, como é que eu faço para o meu RH não ser só uma gestão de pessoas separada ali? Realmente fazer com que as pessoas líderes também façam gestão de pessoas. Que eu acredito que é o ponto inicial para a gente conseguir fazer essa mudança acontecer. Então, eu queria te ouvir o como que vocês fizeram isso da melhor forma, né, na prática mesmo, no dia a dia. Nossa, totalmente, assim, acho que uma coisa que a gente tem que é muito forte são as nossas comunidades brasileiras, que são nossos grupos de afinidade. A gente faz uma escutativa a partir dali, também nos times, né, junto com as nossas business partners, que são nossas parceiras para fazer tudo acontecer. E aí a gente pega esses relatos, né, essas experiências, e a gente constrói uma argumentação. Então, por exemplo, para essa política de suporte trans, eu fiz um levantamento baseado no nosso IBGE de quantas pessoas poderiam ser atendidas, né, de acordo com as pessoas que a gente tinha declarado no nosso censo de diversidade, para provar que o impacto financeiro não seria tão grande assim. E aí a gente trouxe o time financeiro e o time jurídico para trabalhar com a gente nisso. E aí eu fui viajando, né, também. Eu trouxe um impacto de IDH, né, Índice de Desenvolvimento Humano, para ir comprando eles. Muito mais em outra política também, que é de parentalidade atípica, mas a gente pode falar depois. Mas para provar esse impacto no nosso IDH também. E a gente foi fazendo essa construção de argumentação
a partir do relato de uma pessoa, assim. Perfeito. Eu normalmente digo que o profissional de diversidade ele tem que saber um pouco de tudo, né? Para poder argumentar sobre tudo, porque a diversidade tem que ser parte dos processos, né? Não um processo à parte, que é uma coisa que eu sempre tento trazer também nos meus conteúdos. Agora, direcionando para você, Ká, eu queria te ouvir em relação ao engajamento, tá? Porque quando a gente fala de engajamento no tema em específico de diversidade, é muito difícil a gente conseguir comprar os aliados, né? Trazer mais pessoas para dentro da mesa, porque senão a gente fica falando só com convertido e não é algo que a gente quer. Eu queria ouvir um pouquinho de você, o que vocês têm feito em relação a isso para poder aproximar mais pessoas do tema. Eu acho que tem uma principal ação nossa, que eu acho que guia muita coisa que a gente faz hoje, tá? É a escutativa. A gente aprende muito escutando. E a gente é muito mais assertivo quando a gente tem essa escutativa. Então, em todos os nossos processos e construções das nossas estratégias, o primeiro passo, a gente escuta. E, com base nisso, a gente começa a construir, de fato, uma estratégia que vai agregar valor para todo mundo. E aí, o todo mundo, para a gente, não é todo mundo, porque a gente parte da individualidade das pessoas. Então, na Monks, o nosso olhar é sempre mais personalizado e sempre mais individualizado, claramente afetando o coletivo, mas é aqui que a gente busca agregar valor e fazer a diferença. Acho que aqui, nessa sua fala, eu consegui identificar qual é a diferença de vocês para as outras empresas, porque é muito difícil as pessoas enxergarem essa individualidade, né? Principalmente quando a gente fala de saúde mental. E eu já vou trazer outra pergunta para você, conectando com essa, que é como que a gente traz a estratégia de saúde mental pensando em diversidade, nessa individualidade, né? Porque eu vejo que existem vários programas de saúde mental, vários aplicativos, todo mundo sai tacando um monte de coisa nas empresas, nada se conversa, o pessoal sai por burnout, não sabe nem o porquê que isso aconteceu, ninguém tem esse controle, né? E eu queria te ouvir um pouquinho em relação a isso, como que vocês fazem em relação à saúde mental, pensando nessas individualidades e diferenças entre as pessoas? Tá, eu acho que não é uma coisa só, como você trouxe, né? Às vezes é aplicativo ou coisas assim. É um conjunto de fatores. Quando a gente olha para a saúde como um todo, é a saúde física, é a saúde mental, é a saúde financeira, como a Nath também já trouxe aqui. A gente tem um olhar para a saúde das relações, porque isso impacta 100% o dia a dia. Então, qual que é a relação dos líderes com seus liderados? Como que é a segurança psicológica dessas relações no dia a dia? Então, eu acho que são várias coisas que a gente vai desenvolvendo e vai conectando, porque é o que você falou. Às vezes, uma ação está desconectada da outra. Então, o que a gente olha é tentar ter esse olhar macro de saúde, que é a saúde nas relações, a saúde como um todo, que eu já trouxe aqui, e também a saúde do ambiente, né? Então, como é que a gente cria todo um ambiente seguro, um ambiente inclusivo, que respeita as individualidades das pessoas, porque isso soma demais no negócio também. Então, eu acho que a gente, conseguindo ter esse olhar um pouco mais, vou dizer, 360, a gente consegue ser muito mais assertivo. Perfeito. Agora, isso super conecta com um ponto que eu queria trazer para você, Lê, que é o seguinte: você sente, pensando na sua trajetória dentro da Monks, né, que as pessoas se sentem mais criativas, mais inovadoras, mais confortáveis de serem elas mesmas dentro do negócio, e isso acaba também impactando no que elas constroem dentro da Monks? Queria um pouquinho dessa visão sua como líder, porque muitas das vezes fica difícil das pessoas sentirem o resultado, né, da diversidade. Eu queria que você trouxesse isso um pouquinho para a gente. Com certeza, e isso a gente consegue ver na prática, assim. As pessoas, no presencial, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem o híbrido 3 vezes por semana. Não tem essa coisa de dress code, as pessoas usam as roupas que elas se sentem confortáveis. Em relação à criatividade, isso é muito real, que você falou. Realmente, isso impacta muito. A gente vê o quanto as pessoas elas conseguem ser elas mesmas livremente, sem nenhum pano na cara delas, sem nenhuma máscara. Então, e a gente consegue ver esse resultado na hora que chega um briefing de release para a campanha para a imprensa,
quando chega um pedido para levar alguma campanha para as redes sociais, a gente vê o quanto aquele trabalho foi um trabalho realmente de várias pessoas, de um time diverso, que teve esse olhar 360, como a Carol trouxe agora, teve esse olhar assim de várias pessoas e não só de um único olhar, de uma única ótica. Então, isso eu vejo também que é algo que a liderança mesmo dessas pessoas incentivam muito, né? A própria Marina Pires, que é a nossa Managing Director, ela é uma pessoa que instiga muito a gente a ser criativo, a ter um olhar para além da nossa caixinha do dia a dia. Então, para mim, isso é algo muito valioso e que na hora que eu tenho lá um novo projeto para divulgar, eu fico muito feliz. Eu achei muito interessante que a comunicação interna e externa são juntas, porque normalmente nas empresas que a gente trabalha são separadas e isso faz com que nada se converse. E aí a comunicação externa acaba atraindo também colaboradores, a pessoa entra na empresa, sente que não é a mesma coisa que estava vendo fora e fica uma confusão, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua experiência. Eu não sei se você em outros lugares trabalhou, né, em empresas que são separadas assim, mas para você me contar como que estar junto faz a diferença nessa conexão, né, do marketing como um todo. Tá, eu já trabalhei em empresas que era separado e, inclusive, eu estava na comunicação interna e ela estava dentro da estrutura de RH. Não vou dizer aqui o que é certo e o que é errado, mas justamente acontecia isso que você falou. Quando a comunicação interna está dentro de uma área separada da externa, fica muito essa sensação de que você não tem visão do todo, porque o dia a dia ele é muito corrido e você acaba não tendo muitos alinhamentos com outras áreas para saber o que está acontecendo. E aí, como ponto de potencial, assim como é na Monks, que é integrada à comunicação, eu consigo ter a visão do todo. Então, quando tem uma comunicação externa saindo sobre uma ação que talvez esteja acontecendo internamente, eu consigo muito facilmente conectar as ações e as pessoas. Eu vou dar até um exemplo recente. A gente está fazendo agora várias ações do mês do orgulho, e saiu também uma matéria na imprensa da Carol, que ela comentou sobre as nossas ações, inclusive da ação de hormonoterapia que a Nath comentou. E aí a gente já ia divulgar essas ações internas, só que como já saiu a matéria, a gente vai alinhar essas duas comunicações numa só, porque as duas se conversam muito bem, então não faria muito sentido lançar uma depois da outra. Mas isso eu só consigo ver isso porque as duas estão dentro uma da outra, né? Estão tudo na mesma área. Então, para além disso, eu consigo também dar muito mais visibilidade para as ações que estão acontecendo, para as políticas. Consigo também ter um controle maior de gestão de crise, de reputação da marca, e isso é muito importante. Nath, eu queria que você trouxesse agora algumas dicas para as pessoas que estão começando a trabalhar o tema de diversidade, para que elas pudessem entender quais são os primeiros passos. Porque sempre me perguntam assim, eu começo pelo letramento, aí depois que todo mundo tiver letrado, aí sim eu começo a fazer outras coisas. Como que você indicaria para as pessoas como fazer isso da melhor forma possível? Porque eu costumo dizer que é trocar pneu com o carro andando, né? Porque se a gente só faz uma coisa, só faz outra, a gente não consegue engrenar. E conecta com o que a Leti trouxe, porque acaba mostrando para as pessoas o que vocês estão fazendo dentro, e isso também atrai as pessoas que estão fora, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Legal. Acho que a primeira coisa é que o letramento é um trabalho constante, né, gente? Ele não pode deixar de acontecer em nenhum momento da jornada, porque diversidade é uma construção ativa, né? Cada hora a gente aprende uma coisa nova, surge uma coisa diferente. Então, acho que a gente nunca vai chegar num patamar de estar 100% letrado, então a gente sempre tem que investir e trabalhar nisso. Acho que esse é o primeiro ponto. E o letramento tem que começar do começo, sim, né? A gente não pode pensar que nada é óbvio, porque realmente não é, e é uma construção constante. E a segunda coisa, que está super relacionada ao que a Lê e a Carol trouxeram, que é em relação à escutativa, que é construir realmente os grupos de afinidade. A gente tem grupos de afinidade muito fortes, a gente tem grupos com mais de 30 pessoas, outros grupos com 40 pessoas ao todo. São 190 pessoas inscritas nos nossos grupos e participando. É um número muito representativo, inclusive na Monks Global.
E são nesses lugares que a gente escuta o que a gente precisa fazer, que a gente entende o que vai ser interessante para as nossas pessoas, que a gente vai conseguir direcionar qualquer negociação de benefício, por exemplo, que a gente estiver fazendo, para a necessidade real das pessoas que trabalham com a gente, não para mais uma coisa que está ali na prateleira. Então, acho que letramento é uma coisa muito importante, os grupos de afinidade para a gente ter esses espaços de escuta ativa, e eu acho que a gente sensibilizar também. Então, quando a gente fala de fazer um evento de Pride, né, de mês do orgulho, que a Lê comentou, a gente tem que falar coisas que são de verdade. Então, se a gente for falar da vivência de pessoas trans, não tem como não falar da violência que é experienciada por esse grupo. E a gente não censura isso. A gente tem uma construção muito consciente e verdadeira, e precisa ser assim, porque é o que vai ser impactante, sensível de verdade. Assim. Então, acho que seriam esses 3 pontos principais. Perfeito, eu super concordo com todos eles. Eu queria trazer um exemplo sobre o que eu vejo que vocês estão construindo muito bem, tá? A Monks participou de todos os eventos de Versimet que a gente fez ano passado. A Gabi super participa sempre quando ela pode estar lá com a gente, ela nem que seja um pouquinho, né, uma partezinha do dia. E eu recebi vários recados de várias pessoas de Versimet diferentes que elas foram contratadas. Então, eu fiquei muito feliz. Gostaria também de agradecer por isso, né, porque mostra o quanto que vocês estão comprometidos para além, né, de falar sobre isso e realmente fazer no dia a dia. Então, queria também esse espacinho para poder falar sobre isso e aproveitar e conectar com a minha próxima pergunta. Pensando nas 3 especialidades agora que a gente está tratando, eu queria que vocês trouxessem a visibilidade de recrutamento, porque ainda é uma dificuldade muito grande para as empresas onde encontrar os candidatos, né? A gente sempre ouve, eu quero contratar, quero fazer vaga afirmativa, mas não sei onde achar. Isso é um caso que a gente sempre ouve. Então, eu queria que vocês trouxessem nas experiências de vocês o que vocês trariam de dica, né? Quais foram os maiores desafios e algo que vocês gostariam de compartilhar sobre essa experiência na Monks. Legal, acho que eu posso começar trazendo. A gente tem vários espaços e frentes que a gente participa. O Diversimet é um case de super sucesso para a gente vai estar com a parceria de novo, né, agora, mês que vem. Mas... E aí lá a gente encontra pessoas candidatas de diferentes perfis e a gente quebra muitos argumentos que a gente encontra das pessoas que fazem a entrevista. Então, precisa ter inglês, não tem pessoas negras para contratar. A gente foi na feira de empregabilidade da Casa 1, a gente voltou com 70 currículos e eu acho que, 50 deles tinham inglês nos currículos, assim. E são pessoas trans, pretas, em vulnerabilidade, com várias interseccionalidades, assim. Então, é algo super relevante para a gente. A gente tem uma BP que trabalha com a gente, que a gente conheceu no Diversimet, que é a Pri. Ela é mãe, ela é uma mulher negra, e ela traz isso com muita força para a gente. Ela fala do Diversimet também. Então, assim, eu acho que a gente estabelecer parcerias para essa empregabilidade funcionar é uma coisa muito potente. E, assim, sem concorrência, sem briga. Se eu tiver que mandar um currículo hoje para outra agência que é concorrente da gente, eu vou fazer isso porque a gente acredita muito nessa construção de espaços de as pessoas diversas ocupar espaços de poder, e esses espaços de poder são espaços de trabalho, né, e esse benefício financeiro. E acho que outra coisa que eu quero falar da empregabilidade, que é muito importante para a gente, é que a gente não só contrata essas pessoas, a gente tem programas de desenvolvimento específicos para elas, a gente tem um acompanhamento muito próximo. Estou falando bastante das nossas business partners, mas é porque elas que estão nesses espaços de trocas individuais e trazem muito insumo para a gente trabalhar de forma coletiva mesmo. Então, assim, a gente faz uma construção muito cíclica e as parcerias são os espaços que a gente vai encontrar essas pessoas para trabalhar com a gente. E eu posso garantir que são pessoas muito competentes, dedicadas, engajadas, enfim. Então, a gente só tem bons exemplos, né? Nossa, que interessante saber que as business partners estão participando, assim. É bem difícil de enxergar isso dentro do mercado. Então, parabéns também por essa construção. E para as meninas aí, são todas mulheres? São?
A maioria, né? E eu acho isso incrível, porque elas que estão em contato direto com o negócio, né? Então faz muita diferença no final do dia. Uma coisa que eu não consigo enxergar muito bem no mercado ainda são pessoas representativas no cargo de BP. Então, é uma dica aí para quem está ouvindo, né? Quer trabalhar com RH, quer estar mais próximo do negócio, também está nessa área para poder ajudar e apoiar a construir espaços mais seguros também, né? Eu acho que é uma oportunidade em relação a isso. Agora eu vou deixar vocês terminarem de falar um pouquinho sobre o papo. Vamos lá. Legal. Acho que complementando aqui o que a Nath falou, acho que eu vejo o papel do marketing em ações de empregabilidade muito em potencializar e dar visibilidade para elas. O que a gente faz muito hoje é quando o time procura a gente para poder divulgar essas ações, a gente embala tudo isso, transforma em narrativas que faz muito sentido para o mercado, tanto em texto quanto em visual. E acho que o mais importante também, que é um ponto que a Nath falou, de ter pessoas minorizadas em posições de decisão, é que a gente acredita muito. Eu sou uma pessoa que acredito muito e que eu sempre que eu pego essas ações, eu vou até o fim. Então, a gente está agora com o programa Rocket Monkeys, que é de contratação de pessoas trans e também de pessoas de deficientes, né? Com deficiência. Com deficiência, e a gente está na última semana de inscrição e eu estou com o time, gente, vamos lá cobrar para ver se eles precisam de reforço de comunicação. Então, o meu papel é muito olhar para isso e fazer com que as coisas realmente aconteçam e vão até o final. Então, a gente acredita muito, é uma coisa que eu converso muito com o time, a gente precisa dar muita visibilidade para isso, tanto interno quanto externo, porque o marketing ele tem muito esse poder, e se a pessoa que está lá no papel de decisão acredita nisso, é muito mais fácil. Então, hoje, o meu papel também muito com o time é passar isso para eles, para que, quando eles estiverem lá na frente, crescendo na carreira, eles possam também ter esse mesmo pensamento e passar isso para outras pessoas. Nossa, que incrível. Eu fiquei mais uma vez arrepiada, porque quando a gente vai crescendo na carreira, né, trazendo as nossas representatividades, a gente sente muito disso, né? De ser diferente, né? De não se encaixar. E eu costumo dizer que as nossas diferenças também viram as nossas potências em alguns momentos, exatamente por causa disso. Porque ser diferente nem sempre é ruim, né? E nesse caso é muito bom, porque a gente consegue mudar estruturas. Então, parabéns mais uma vez aí pelo seu trabalho, porque dá para ver a diferença de tudo que está acontecendo dentro da Monks, viu? Parabéns mesmo. Vamos lá, Cá. Tá, eu vou, acho que, acrescentar um pouco. Acho que elas já trouxeram muito da Monks aqui. Tem um ponto que, às vezes, as pessoas talvez não enxerguem, é que antes até de um processo de empregabilidade, quando a gente vai para o mercado, tem todo um processo interno que a gente faz na Monks, para que a gente seja assertivo, para que a gente também faça o processo da melhor forma possível. Então, tem todo um cuidado do nosso time, e é um cuidado coletivo, né, que envolve o marketing, que está sempre junto com a gente, que envolve as BPs do negócio, que envolve as nossas lideranças também, que é também preparar as nossas lideranças, que é também entender como é que esse processo todo vai acontecer, qual que é o impacto que a gente também quer trazer para as pessoas que estão participando do processo para trabalhar na Monks, e a partir do momento que elas chegam na Monks, qual que vai ser a experiência que elas vão ter e como é que a gente vai agregar valor, né, no desenvolvimento delas ali para frente. Então, acho que também é uma responsabilidade nossa como Monks de ter todo esse cuidado e, de fato, agregar valor para quem está chegando. Perfeito, perfeito. Posso fazer um adendo? Claro. Eu quero dar um exemplo prático, que é um projeto... A Lê comentou dos Rockets, mas a gente acabou de fazer o Soul Monks, que é um projeto de contratação de jovens aprendizes trans. E aí a gente contratou todas as pessoas, mas antes disso, o que a gente fez? A gente fez um estudo de lideranças e áreas que a gente pudesse alocar essas pessoas, que elas teriam uma projeção de crescimento. Então, acabou o tempo de jovem aprendiz, ou até antes mesmo de acabar esse tempo, como que elas virariam nossas funcionárias oficiais, né? E ficariam para a gente com um tempo longo. A gente adaptou todo o nosso onboarding. A gente tem um onboarding regular muito bem pensado, né, estratégico, mas a gente fez uma adaptação específica para essa entrada, porque
a gente não solicitou nenhum requisito para essas pessoas, né? Além dos que são obrigatórios pela lei de jovem aprendiz. Mas a gente não solicitou nenhum pré-requisito, então a gente entendeu que a gente tinha que adaptar. Antes disso, a gente chegou para essas lideranças. Gente, aí, a gente pode alocar com vocês? Vocês estão comprados com isso? A gente vai construir isso em conjunto? Então, a gente não encontra nenhuma barreira. Eu acho que esse é um privilégio muito grande. Todas as pessoas compram muito. Isso mostra que vocês estão contratando certo, né? Exatamente. E a gente está fazendo agora... são as primeiras semanas dessas pessoas com a gente está fazendo agora uma análise de experiência. E elas estão trazendo que elas estão amando trabalhar, que as lideranças estão fazendo esse acompanhamento. Enfim, a gente alocou só em espaços que a gente sabia que tinham um potencial de crescimento, sabe? Perfeito. Nossa, fiquei muito feliz de saber isso. Fiquei bem animada. Tenho certeza que essas pessoas vão se desenvolver muito melhor. E falando de jovem aprendiz, faz uma diferença muito grande na vida dessas pessoas também, né? Eu tive uma experiência onde o meu estágio, que na época não existia ainda jovem aprendiz com tanta facilidade, digamos assim, mas no meu estágio eu pude pagar meu transporte para poder fazer faculdade, pagar minha comida. Então faz muita diferença em todas. A Tamara me deu um susto. Então faz muita diferença em todo esse desenvolvimento de carreira desde o início. Então ter esse suporte de vocês com certeza vai alavancar e dar velocidade nessa carreira dessas pessoas. Então muito legal mesmo. E agora eu queria fazer uma pergunta sobre estratégia de negócio. Como que vocês enxergam que as especialidades de vocês se conectam com o negócio para potencializar não só a parte ali do consumidor, né, o cliente e tudo mais, mas também o colaborador? Queria que vocês trouxessem algumas dicas também nessa fala sobre como a gente pode melhorar esse engajamento no dia a dia. Acho que uma das coisas que me pegou muito recentemente foi que eu tive uma conversa com a nossa diretora de marketing, a Marina Tunes, e ela falou assim, nossa, a gente fez um pitch para um cliente, né, que a gente estava numa concorrência, e sabe qual foi o feedback mais positivo? As ações de diversidade. Então, assim, eu acho que para empresas que são realmente comprometidas, que a gente faz alguma parceria, estar nesses espaços, inclusive de clientes, é algo muito positivo, assim. Então, as nossas ações são percebidas de uma forma muito positiva, né? Legal, saindo como estratégia de negócio também, né? Então, é importante vocês pensarem em como trazer diversidade para o negócio, não só para poder melhorar a contratação e desenvolvimento das pessoas funcionárias, mas também para a gente poder vender mais, porque, no final das contas, a gente consegue também atrair consumidores diferentes em toda essa estratégia. E, meninas, eu queria que vocês contassem um pouquinho da experiência do dia a dia de vocês também. O que vocês trariam de dica aí? Legal. Hoje eu sou gerente de comunicação corporativa, mas eu costumo falar que a minha trajetória de carreira ela é um pouquinho diferente do habitual. Eu vim de criação, a minha formação inicial foi design gráfico e lá atrás eu ficava muito incomodada de estar no final do processo. Então, o briefing já chegava pronto para mim e eu falava, gente, eu quero participar da construção disso. Como assim? O conteúdo já está pronto, eu queria participar do início. E aí eu fui moldando a minha carreira para que hoje eu estivesse aqui. Fiz outra graduação, uma pós que me desse essa base. E hoje, na posição que eu estou, eu consigo ter um olhar muito além do conteúdo, muito além do planejamento de comunicação. E isso faz com que eu consiga ter um olhar muito mais cuidadoso para tudo que eu faço. Então, o que eu faço muito é cada comunicação que sai, cada estratégia, cada plano é pensado com muito cuidado e com muito carinho, e sempre do começo ao fim. Nada chega pela metade ou chega do final para o começo. Sempre a gente olha tudo com muito cuidado. Então, isso é uma coisa que eu passo muito para as pessoas. O meu papel muito é dar visibilidade para o trabalho da Monks, tanto para dentro quanto para fora. E algo que eu potencializo muito é sempre dar prioridade para o time interno saber primeiro o que está acontecendo para depois sair para fora. Porque é muito ruim numa empresa quando as pessoas ficam sabendo das novidades para fora do que para dentro. Então, isso é algo que eu vejo muito como potencializador no marketing, da gente ter esse olhar muito cuidadoso para dentro.
Ótimo. Nossa, é um diferencial mesmo, né? Eu já trabalhei em várias empresas que eu ficava sabendo das notícias no Instagram da firma, ninguém sabia de nada dentro. Então, realmente é uma oportunidade. E, mais uma vez, né, estar conectado interno e externo faz essa diferença total aí. E aí, Ká, o que você traz para a gente? Tá, eu vou trazer como eu comecei, que é, de fato, construir a estratégia do negócio colocando as pessoas no centro. Então, hoje, o RH, ele não é mais... eu acho que antigamente tinha muito isso, né? Do RH ser só um suporte ali. Hoje, o RH está na mesma mesa de discussão de CEOs, de CMOs e etc. Então, a participação e o entendimento também que profissionais da área de pessoas precisa ter do negócio faz toda a diferença para a gente poder moldar todas as necessidades das pessoas e a gente ter esse impacto positivo no dia a dia. Então, a gente está junto, a gente participar dessas reuniões, a gente está ali nessas discussões, nas tomadas de decisão e trazendo também esse olhar humano é o que potencializa muita coisa no dia a dia. E como a gente também consegue cuidar de uma maneira mais assertiva, porque entendendo o que está acontecendo no negócio, a gente entende muito melhor e com muito mais clareza como a gente precisa atuar como time de pessoas. Então, acho que eu deixaria essa dica aqui. Ótimo. Esse ponto que você trouxe conecta com a última pergunta que eu quero fazer para as três, tá? Normalmente, quando a gente pensa em pessoas, a gente se afasta um pouco de pensar em dados, resultados. O pessoal de gestão de pessoas fala assim, não gosto muito de números, né? Tem toda essa barreira ali e tudo mais. Marketing agora que está começando também a trabalhar mais essa frente. Eu queria que vocês trouxessem a importância, né, dos dados, do acompanhamento de indicadores também, para que a gente possa realmente parametrizar a diversidade, a ESG, em dados, em resultado, porque aí a gente consegue provar para o negócio que tem valor. No final das contas, o RH na Monks tem esse poder de decisão exatamente porque provavelmente vocês fazem esse tipo de direcionamento. Então, eu queria fechar dessa forma. Como que vocês gostariam de trazer aí? Posso embalar? Claro! É muito o que você trouxe, tá? Hoje, para a gente consolidar as ações que a gente faz, muito a base para a gente sentar numa mesa para discutir com os principais executivos estão nos dados. Então, no resultado de uma pesquisa de clima que a gente consegue medir o engajamento que as nossas ações têm gerado impacto nas pessoas. No nosso Diversenso que a gente consegue entender como está a nossa representatividade e como vai guiar a nossa estratégia para o ano seguinte. Então, não tem como a gente guiar a estratégia sem dados hoje, e inclusive na área de pessoas também. Perfeito, viu, pessoal? Tem que ter cuidado com esses dados, porque é assim que a gente prova e embala com os outros dados de negócio também. Vou deixar a Lele trazer, porque como você trabalha diretamente ali com o marketing, eu acredito que conecta também com essa frente de gestão de pessoas. Eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa experiência. Legal. No marketing é muito parecido com o que a Carol falou. A gente é muito conectado com esse ponto de tudo que a gente faz precisa gerar ali um resultado, nem que seja quanti ou qualitativo. Dentro da estrutura que eu estou hoje, tem duas frentes, que é a frente de comunicação corporativa, que sou a que eu cuido, e a frente de performance, que é a frente ali de geração de demandas, que tem eventos, enfim. Então, mas ainda assim, como estrutura de marketing, a gente olha para esse todo e tem essa expectativa de que a gente gere esse relatório, nem que seja mensal, de dados e de resultados. E como a Carol falou das pesquisas, a frente de comunicação interna, por exemplo, a gente também tem a pesquisa de comunicação interna para analisar como a comunicação está performando para as pessoas, porque, para além das ações que o time de RH toca, a gente também entende e quer melhorar como a comunicação impacta as pessoas, porque tem a questão do tom de voz, de como os canais estão atrelados a essas pessoas, se eles são os melhores, se eles precisam melhorar, questão de horários, de quantidade de informação. Então, isso é algo que a gente sempre está acompanhando para sempre melhorar, né? Então, e acho que para fechar, para além desses dados numéricos, tem os dados também que, às vezes, a gente descobre quando a gente está conversando. Ontem, a gente estava falando sobre esse papo aqui que a gente ia ter hoje, e numa conversa de parentalidade atípica, que é uma das ações que a Monks tem,
Eu estava falando de um dos meus filhos, que ele é autista, e aí a Nath falou da ação que a Monks tem. Eu falei que eu já tinha, que eu já era uma pessoa que tinha essa ação junto com o Joca, que é o Joaquim. E aí eu falei das terapias dele, que antes dessa ação da Monks, eu custeava todas as terapias dele, porque, enfim, o plano de saúde que eu tinha na outra empresa não cobria. E aí, quando eu vim para a Monks, eu vi que tinha todo esse cuidado, tanto com a ação de parentalidade atípica, quanto com o plano de saúde, que é um plano super diferencial do mercado, que tem até uma seção dentro do aplicativo para pessoas dentro do espectro autista, é um dado que talvez, se numa conversa que a gente não tivesse tido ontem, ela não saberia a diferença que isso fez na minha vida. Então, além dos dados quantitativos, os qualitativos também faz muita diferença lá na ponta. Muito bom, muito bom. Tudo que vocês falam, eu fico emocionada, porque a gente consegue ver na prática realmente acontecendo, e principalmente com nossos filhos, né? Acho que quando mexe com o filho, qualquer coisa a gente já consegue entender que faz a mudança até no nosso dia a dia, porque se o seu filho está bem, você vai trabalhar melhor. Então, tudo isso faz muito sentido. E você, Nath? Acho que só acrescentando, assim, na nossa pesquisa de engajamento, o nosso principal fator de favorabilidade foi a inclusão. Isso não é à toa, né? Está super relacionado com o nosso trabalho e as pessoas comentando mesmo, de tipo, vejo que as iniciativas são válidas, trazendo críticas também, mas não críticas só para criticar, trazendo uma crítica com uma proposição, com algo a mais, assim. Então, acho que acompanhar essas questões são muito importantes. E quando a gente fala de senso de diversidade, quase metade da nossa empresa é composta por mulheres, 49%, dados de autodeclaração. 39% são pessoas LGBTQIAPN+. Como que a gente vai tomar decisão sem considerar isso? Acho que isso deixa muito na mesa, assim, aberto, que as nossas decisões precisam ser intencionais e direcionadas, porque as nossas pessoas vão pedir isso, vão cobrar isso da gente, ou elas vão simplesmente ir embora. Então, acho que isso gera uma criação de consciência, acompanhar esses resultados, que não necessariamente a gente vai ter a partir da construção de um discurso. Às vezes, a gente precisa expor essas informações e acompanhar elas, saber se de um ano para o outro a gente cresceu ou diminuiu, para a gente chegar em lugares ainda mais distantes e maiores, né? Mais assertivos, enfim. Então, essas são coisas muito importantes para a gente acompanhar, né? E saber o comparativo também, que é algo essencial. Eu vou trazer um ponto conectado com de dados, pessoal, que é a parte de avaliação de performance. Eu não sei se vocês já têm alguma estrutura onde conecte os dados de censo com o desempenho das pessoas também. Por que eu estou trazendo isso? Porque, para além do dado do censo, também é importante essa parte do desenvolvimento, né? Para a gente entender, por exemplo, se mulheres brancas estão sendo mais promovidas do que mulheres negras, e a gente conseguir fazer esse desenvolvimento. Mas só trazendo um exemplo de como que a gente também traz o censo para outros pontos do negócio, porque eu já trabalhei com muitas empresas que fazem o censo e depois não fazem mais nada com isso, né? Então, é importante a gente dar um passo ali depois do censo para entender realmente como que a gente está fazendo a inclusão acontecer dentro do nosso processo. Agora, meninas, para a gente fechar, eu queria que vocês falassem aí com o nosso público qualquer recado que vocês quiserem dizer, tá? Pode ser de liderança feminina, pode ser algo de impacto, realmente para poder fazer com que as pessoas que estão vendo a gente também se sintam inspiradas por vocês para chegarem lá, principalmente nós mulheres, né, que estamos aí nesse desenvolvimento. E eu queria muito ouvir um pouquinho de vocês em relação a isso. Legal. Posso começar? Pode. Eu estava muito nervosa para vir aqui hoje, tá? Eu até acordei assim, falei, nossa, é hoje, é agora. Mas tá sentada nessa mesa, gente, com vocês. A Carol é a minha big boss. E construir esse papo num espaço totalmente seguro, né? Da gente crescer em conjunto, eu acho que isso é muito potente. Então, se eu puder falar alguma coisa para vocês, construam coisas em conjunto com outras pessoas, tenta não ser competitivo, busca a validação nas pessoas que você confia. E eu não estou falando validação no sentido de ser bom ou ser ruim, mas, tipo, vamos junto hoje, né? Vamos fazer dar certo em conjunto, né? Ou se você falar, não, vamos encontrar outro caminho. Então, vamos seguir na construção coletiva, que eu acho que essa é a maior potência que a gente pode ter para alcançar resultados ainda maiores.
Acho que é isso. Eu quero aproveitar para te parabenizar, viu, Nath? Porque se eu te chamei aqui desde o início, é porque eu confio muito no seu trabalho. Eu sabia que você ia brilhar aqui e eu tenho certeza que você ainda vai muito longe. Então, continue fazendo o que você faz e trazendo realmente para o processo do dia a dia, porque é um diferencial do seu trabalho, tá? Obrigada. Então, parabéns. Agora, meninas, pode ir ler. Ai, legal. Eu vou dar continuidade no que a Nath falou, porque eu também acredito muito em pessoas trabalhando juntas e uma levando a outra. Eu falei de propósito no começo e o meu propósito ele está muito conectado em encurtar o caminho das pessoas. Eu sei e a gente sabe que como pessoa preta, às vezes o nosso caminho ele é muito mais difícil, tem muito mais desafios e eu tenho um propósito muito grande de fazer com que o caminho das outras pessoas que vêm depois de mim sejam mais curtos. Então, é uma coisa que eu levo muito para o meu time de que esse caminho aqui, eu fui por ele e foi mais difícil. Então, vai por esse aqui que é mais fácil. Passe seu conhecimento para frente. Conhecimento é uma coisa que é muito boa para a gente, mas vai ser melhor ainda e ele vai ser mais potencializado se você passar ele para frente. E nunca deixe de estudar, estuda bastante. Muito bom, Lê. Muito obrigada, viu, por todo o compartilhamento. Seu trabalho está sendo incrível e visto por todo mundo também. Obrigada. A gente tem vários grupos, né, dos Diversimedes, inclusive, e o pessoal sempre elogia, né, essa conexão que vocês têm dentro e fora das redes. Então, parabéns também. Obrigada. Agora, cá. Tá, eu vou somar aqui, porque, de fato, é até um dos valores da Monks, né, do trabalho em conjunto. E tudo que a gente trouxe aqui não é uma construção de uma única pessoa, de um único time. É uma construção no conjunto, no coletivo. E quando a gente é aberto a escutar, não é porque pessoas estão, né, em posições de liderança que elas são as pessoas ali de tomadas de decisões, muitas vezes, para alguns casos, sim, mas na criação, não. Então, ter uma diversidade onde cada um consegue trazer a tua vivência, a tua experiência, a gente conseguir ter a escutativa que eu trouxe aqui, com certeza o resultado é positivo, não tem como não ser. Então, eu acho que, complementando o que a Nath e que a Lê trouxeram, é muito nisso, de jogar junto, porque os resultados e o crescimento é conjunto. Perfeito, pessoal. Fechamos com chave de ouro, então, esse tema, porque se a gente fala de pessoas, a gente fala de coletivo. E empresas são grandes coletivos, né? Então, se a gente não conseguir entender a vivência das pessoas que são diferentes da gente, muito dificilmente a gente vai ter um negócio de sucesso. E nem sustentável, né? Que é o ponto de ESG que a gente veio falar. Então, obrigada, pessoal, por terem ouvido até agora. Estou super feliz com esse papo. E, meninas, mais uma vez, obrigada por estarem aqui comigo, viu? Um beijo, gente. Obrigada. 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 Obrigada, meninas.